de nossas vidas. E se você abrir os seus ouvidos e também o seu coração e acompanhar o texto das Escrituras, o que será compartilhado, acredito que o Espírito Santo ajudará você a compreender de forma mais profunda, de forma mais completa, o que nós estamos afirmando aqui. E para isto eu convido você para abrir ou acessar a sua Bíblia no último livro, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Versículo 5. Apocalipse capítulo 2. Versículo 5. Pode projetar para nós o texto. E a palavra do Senhor nos diz assim: lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Meus amados irmãos, infelizmente, desde que o pecado entrou no mundo, os corações foram feridos, os relacionamentos quebrados, a comunhão e a harmonia entre as pessoas se desfizeram. E isso se deu até mesmo no próprio ambiente da família. Na verdade, começou no ambiente familiar. Corações feridos, quebra de relacionamentos. Nós podemos comprovar isso através da declaração do profeta Miqueias. Você vai deixar a sua Bíblia aberta e os textos que eu vou falar vai aparecer na projeção agora. Miqueias, no seu livro, no capítulo 7, versículo 6, ele fala sobre essa quebra de relacionamentos, corações feridos, um ambiente familiar totalmente comprometido. Ele então diz, no verso 6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa, os da sua própria família. Diante dessa e de outras afirmações, porque as maiores dores que sofremos não ocorrem nas camadas do nosso corpo físico, mas sim no coração, no nosso coração, no mais profundo de nossa alma. E eu creio que você entende isso que nós estamos falando. Assim, eu percebo também que a maior crise que estamos vivendo neste mundo não é na saúde. A maior crise que nós estamos vivendo nesse mundo também não é na educação,
na economia, no preço dos combustíveis ou qualquer outro produto. Mas sim uma crise nos relacionamentos. Uma crise nos relacionamentos. Pastor, quais relacionamentos? Relacionamento com Deus, relacionamento com o cônjuge, relacionamento com a família, relacionamento com outras pessoas, da escola, da faculdade, do trabalho, da rua onde moramos. Essa é a maior crise que nós estamos vivendo nesse mundo. Pessoas que se matam e matam outras. Pessoas que quebram os relacionamentos por meio das traições, da mentira, do engano, do abandono. Filhos que não honram, não respeitam, desprezam seus pais, e pais que abandonam seus filhos, que arruinam suas vidas com escolhas malignas que fazem. Essa é a maior crise. Mas e a maior preocupação? A maior preocupação não é buscar uma solução, não tem sido buscar, por parte da maioria, buscar uma solução para esta crise. A preocupação, a maior delas, é buscar uma solução para as outras crises. Não está errado buscar uma solução para a crise na educação, a crise na economia, ou em qualquer outra área que seja. Não está errado. Mas não é a prioridade, pelo menos não deveria ser. Pastor, e quais os tipos de comportamentos e atitudes que alimentam essa crise? A crise dos relacionamentos. No relacionamento com Deus, como já dissemos, com o cônjuge, com a família e com outras pessoas. Quais os tipos de comportamentos e atitudes que alimentam essa crise? Eu quero convidar você de forma especial a voltar seus olhos, seu coração, para o que declarou o apóstolo Paulo na sua segunda carta ao jovem Timóteo, no capítulo 3. Eu queria que você olhasse com atenção esse texto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Lembre da pergunta: quais os tipos de comportamentos que alimentam essa crise? Acompanhem comigo, porque nós temos a resposta que emana, que brota das Escrituras. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos. E o final do verso 4 diz:
mais amigos de quem? Mais amigos de quem? Mais amigos dos prazeres do que de Deus. E só para efeito didático, não sei se você contou, mas aqui são mencionados 18 tipos de comportamentos pecaminosos que destroem qualquer bom relacionamento, além de afetarem terrivelmente outras áreas de nossa vida também. Apenas para efeito didático, porque não são listados todos os tipos de comportamentos pecaminosos que alimentam a crise que nós estamos vivendo. Eu acredito que se nós fôssemos fazer aqui uma entrevista, se dessemos um formulário para que cada um de nós aqui preenchêssemos, e nele tivesse, entre algumas perguntas, a seguinte: você está em crise de relacionamento com alguém? Com alguém da família? Com alguém que foi seu amigo, sua amiga? Certamente em todos os formulários nós encontraremos, se assim fôssemos honestos, verdadeiros, se fôssemos sinceros em responder, encontraríamos alguém que teria respondido: sim, eu estou em crise. Estou em crise de relacionamento com meu cônjuge. Está um caos o relacionamento. Eu estou em crise de relacionamento com meu filho, com minha filha. Não há respeito, não há honra. Eu estou em crise de relacionamento com meus patrões. São orgulhosos. São dominadores. Eu estou em crise de relacionamento com meus funcionários. São desonestos. São irresponsáveis. Eu estou em crise, eu estou em crise, eu estou em crise. Mas vamos pensar um pouco mais aqui. Pastor, quando olho para minha vida, meus relacionamentos e meus sonhos, tudo me parece um caso perdido. Você tem pensado assim? Como posso recomeçar diante de tão grande desafio? E nós vamos analisar então, irmãos, à luz do nosso texto base, Apocalipse 2:5. E nós vamos identificar, pela graça do Senhor, 3 atitudes que serão fundamentais, escute, que serão fundamentais e indispensáveis para trilharmos o caminho de volta ao recomeço. Vamos então voltar ao nosso texto de Apocalipse 2, verso 5. E quando eu olho, estudo, analiso esse precioso versículo da palavra do Senhor, a primeira atitude fundamental e indispensável que me ajudará a trilhar de volta o caminho para o recomeço é lembrar-se de onde você caiu. É a primeira atitude.
lembre-se de onde você caiu. Pare um pouco. Reflita, não sobre as ações e comportamento dos outros, porque nós temos, talvez, pós-graduação, doutorado, talvez até pós-doutorado, em refletirmos, em percebermos as ações que outras pessoas tomaram, as ações erradas que elas praticaram. Mas a palavra do Senhor nos exorta e nos convida a refletirmos sobre as nossas ações, a pararmos um pouco. Pare, lembre-se de onde você caiu. Procure lembrar onde foi, quando foi, como foi que eu caí no meu relacionamento com meu cônjuge, no meu relacionamento com o meu filho, no meu relacionamento com o meu pai. Onde foi que eu caí na relação dedicada a alcançar sonhos verdadeiramente preciosos? Onde foi que eu caí nos meus estudos? Onde foi que eu caí no relacionamento com minha família? Acima de tudo e de todos, onde foi que eu caí no meu relacionamento com Deus, no meu tempo de oração, no meu tempo de leitura da palavra? Onde foi que eu caí? Deixe de empurrar a vida ou as coisas com a barriga e achar que isso é certo. Como está? Ah, pastor, estou levando com a barriga do jeito que Deus quer. Mentira, Deus não quer assim não. Isso aí é decisão sua, é você que quer assim. Deus não nos deu uma barriga para empurrar as coisas, se é que Ele nos deu barriga. Deus não deseja que você viva a vida que Ele mesmo lhe deu aos trancos e barrancos. Não. Isso não é querer dEle, não é vontade dEle. Ou é decisão, ou consequência. Meus amados, tem certos comportamentos que devemos deixar para trás e realmente esquecê-los. Porém, outros não. E o desafio no texto é: lembre-se de onde você caiu. Não devemos esquecer ou deixar para trás, principalmente aqueles que quebraram os nossos melhores relacionamentos, que prejudicaram a família, que neutralizaram nossos sonhos e nos impediram de crescer e amadurecermos em nossa caminhada. Esses comportamentos você não deve esquecer. Você deve lembrar. Lembrar para poder corrigi-los. Pastor, o que é lembrar? Lembrar é cair em si. Para os adolescentes, na linguagem deles, é cair na real.
É sair do efeito anestésico. É ser tocado como foi o filho pródigo. Lembrar-se de onde você caiu. É ser tocado como foi o filho pródigo. Em Lucas capítulo 15, verso 17, o texto nos diz: então, caindo em si, disse. Isso é lembrar-se. Lembrar-se é o prelúdio do arrependimento. Lembrar-se é o prelúdio do arrependimento. O que nos leva à nossa segunda atitude, nessa ação de trilhar o caminho de volta ao recomeço. A segunda atitude, ainda no verso 5 de Apocalipse. Uma palavra só. Depois de lembrar-se de onde caiu, a sequência é: arrependa-se. As pessoas, de modo geral, elas costumam usar a seguinte expressão diante de uma má escolha ou decisão errada: se arrependimento matasse, eu já estaria morto. Quantos aqui já ouviram essa frase? Já disseram também, né? Se arrependimento matasse. Deixa eu lhe dizer francamente e lhe contrariar diante dessa frase, dessa declaração. O arrependimento não mata, mas a falta dele sim. Eu vou repetir. O arrependimento não mata, mas a falta dele sim. E sabe qual é a outra coisa que mata também? O remorso. O remorso também mata. O arrependimento não. E remorso é pecado. O pecado é a raiz de todos os males. Para você entender melhor que arrependimento não mata, mas a falta dele sim. Olhe comigo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 19 e 20. Portanto, vamos juntos ler esse texto maravilhoso? Vamos lá? Portanto, arrependam-se para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Arrependimento. Em Atos, capítulo 17, verso 30, vamos também ler esse texto. Atos 17, 30, vamos lá? Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Quem deve se arrepender? Todas as pessoas. Onde? Em todos os lugares. Quem ordenou? Deus ordenou. Deus ordenou o arrependimento. Mas como dissemos e provamos, arrependimento não mata. Arrependimento gera vida. Arrependimento traz refrigério. Arrependimento nos leva ao cancelamento dos nossos pecados. Mas remorso mata. Se você olhar comigo, Mateus capítulo 27, verso 3, versos 3, 4 e 5, o texto nos diz: então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, observe, tocado de remorso,
devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Verso 5. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e o arrependimento não mata, mas o remorso sim mata. E um detalhe muito importante que nós devemos observar nessa passagem, irmãos: Judas, ele reconheceu que tinha pecado. Com sua própria boca ele confessou, dizendo: eu pequei, traindo sangue inocente. Mas não se arrependeu. Tem muita gente que reconhece o seu pecado, reconhece o seu adultério, reconhece que é mentiroso, reconhece que é idólatra, reconhece que é avarento, reconhece que é maldizente, reconhece que é fornicador, que é prostituto, reconhece que é viciado, mas infelizmente não se arrepende. Infelizmente não se arrepende. E aí, meus amados, quantas pessoas não estão hoje mesmo enforcando suas emoções, enforcando a sua vida espiritual, enforcando a sua saúde, enforcando a sua família, enforcando os seus relacionamentos, enforcando os seus sonhos com as cordas do carrancismo, do orgulho besta, da vergonha e da dureza do coração. Cordas não de fibra, mas as cordas de um orgulho besta, de um carrancismo, de uma rigidez, de uma dureza, de um sentimento de vergonha. E outras estão literalmente tirando a própria vida. Eu gostaria muito que você, pelo menos, com esse princípio, saísse daqui nessa noite. O arrependimento é quem pavimenta a estrada para que o perdão corra livremente. Eu vou repetir para você gravar. O arrependimento é quem pavimenta a estrada para que o perdão corra livremente. Se esforce, perdoe. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seu filho, perdoe sua filha, perdoe o seu tio, perdoe a sua tia, perdoe quem lhe causou danos, perdoe, perdoe. Pastor, mas eu não quero. Então escute as palavras do próprio Senhor Jesus. Coloque novamente o texto de Apocalipse 2:5. Final do texto. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Não sei quantos aqui sabem o que é um candelabro.
mas o candelabro é um objeto especial utilizado para iluminar o ambiente. A remoção do candelabro significa extremo e profundo prejuízo espiritual para nossas vidas. O candelabro, que é símbolo da presença do Senhor, ser retirado, dá lugar para que as trevas reinem. Quem não pavimenta a estrada com arrependimento para que o perdão corra livremente, continuará a viver em trevas, em amargura, continuará colecionando uma série de doenças psicossomáticas. Mas ainda é preciso mais uma atitude para trilharmos completamente o caminho de volta ao recomeço. Na sequência do nosso texto, volte a praticar as primeiras obras. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Meus amados, eu sei que é quase sempre mais fácil caminharmos 2 quilômetros à frente do que voltar 1 atrás. Dá muito trabalho voltar. Mas tenhamos sabedoria e discernimento para percebermos que não vale a pena seguirmos por um caminho, levando na mochila do nosso coração o ódio, a amargura, o ressentimento, a incredulidade e outros tipos de pecados. Não vale a pena continuarmos, seguirmos num caminho assim. Por mais difícil, por mais desafiador que seja, é preciso voltar. Embora não seja fácil o caminho de volta, ainda assim precisamos nos dispor a voltar por ele, principalmente, escute bem isso, principalmente quando percebemos que abandonamos o nosso primeiro amor e deixamos o nosso Pai amoroso lá atrás nos esperando. É preciso voltar, principalmente quando nós percebemos que abandonamos o nosso primeiro amor, o primeiro amor por Deus, o primeiro amor pelos nossos irmãos, o primeiro amor pelas coisas que são justas, que são corretas, o primeiro amor em nos dedicarmos a uma vida que honra e glorifica a Deus. E principalmente quando nós nos lembramos que por conta de algumas decisões, algumas atitudes, algumas escolhas, nós deixamos lá atrás o nosso Pai amoroso nos esperando. Lucas, capítulo 15, versos 18 ao 20. A atitude de alguém que decidiu voltar. O filho pródigo diz, verso 18, vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus, diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou
e beijou. Lembre-se, qual foi o momento? Em quais áreas foram? Arrependa-se. Não tenha remorso. A ordem é: arrependa-se e volte. 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 Eu convido nesse momento nosso irmão Wagner, os irmãos que, enquanto ele está vindo, quero deixar 3 lições, 3 aplicações bem práticas, diante de tudo que nós já dissemos, já compartilhamos aqui. Diante de tudo que nós ouvimos. A primeira aplicação, para você e para mim: não tome suas decisões com base naquilo que é mais fácil, mas sim no que é mais importante. A segunda aplicação: não tenha vergonha de dizer: eu errei, me perdoe. Eu estava errada, ou eu estou errado. Me perdoe. Não tenha vergonha. Se na hora não é possível falar assim, reconhecer, mas quando o sangue esfriar, quando a cabeça, o coração se aquietar, não deixe de fazer isso. Não ignore. E a terceira aplicação: saiba que Deus está sempre pronto e disponível para ajudá-lo a recomeçar. Mas não tente apressá-lo, nem determinar como ele deve fazer isso. Esse negócio de eu determino, isso não é bíblico. Não sei de onde tiraram isso. Não foi da Bíblia. Da cabeça dos homens, do coração deles, não da Bíblia. Fique de pé em nome do Senhor, vamos cantar a Ele nessa noite.